Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de uma assassina em série do Rio Grande do Norte. O seu nome é Maria Nazaré Félix Lima, mas ela ficou mais conhecida como a Viúva Negra do Sertão. E se você não a conhece por nome, talvez a conheça por um meme. Tô com 8. Sim, esse trechinho de uma entrevista com a Viúva Negra no Repórter em Ação acabou ganhando a internet, viralizando e virando o meme Tô com ódio. Mas a história por trás desse meme é bem cabulosa, cheia de polêmicas, romances, mistérios, contradições e confusões. O ódio de Maria Nazaré era por homens, pretendentes mal intencionados, namorados traidores, companheiros abusivos. Ela teve 5 maridos e todos eles acabaram mortos, de um jeito ou de outro. Nas palavras da própria Maria Nazaré, abre aspas, "O homem que for morar comigo tem que ter muita coragem, porque meus maridos morrem quase tudo." Fecha aspas. Se isso aqui fosse um programa do Investigação Discovery, seria aquele Até que a Morte nos Separe. Diferente de outras viúvas negras que já mencionei aqui no podcast, a motivação dos crimes não foi dinheiro. E essa é a parte mais intrigante desse caso, pois os crimes ocorreram em grande parte por situações explosivas, onde o combustível eram drogas e ciúmes de homens violentos e o fósforo era a personalidade, ora cativante, ora explosiva, de Maria Nazaré. O questionamento que fica é: a Viúva Negra era uma mulher de coragem, que peitava os maridos abusivos, ou foi uma assassina fria e cruel? Esse caso foi indicado pelas crimezeiras @_xdeia_ e Ilana Gabriele. Muito obrigada pela sugestão. E com isso, bora começar do começo? I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps, requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, April 3rd, only on Netflix. Eu quero te convidar para fazer uma pequena viagem no tempo e no espaço. Estamos no Rio Grande do Norte, na cidade de Ielmo Marinho. Se você andar uns 55 quilômetros, chegaria a Natal, uma grande cidade cheia de movimento, de gente, de carros. Mas aqui, em Ielmo Marinho, tudo é calmo. É aquele tipo de município onde as pessoas ainda se dão bom dia quando andam na rua. A cidade acorda cedo para trabalhar no campo, vive da agricultura, principalmente do cultivo de abacaxi. Aliás, Ielmo Marinho tem uma festa do abacaxi todo ano, algo que atrai um certo comércio, um certo movimento. Mas ainda assim, você escuta passarinhos do campo, enxada na terra, o vento sobre o mato. É uma cidade bucólica. Em 1968, Ielmo Marinho possuía apenas 200 residências e tinha aproximadamente 1.500 habitantes. 8 casas comerciais, um grupo escolar, a Câmara Municipal, a Prefeitura, um mercado público, um cemitério, uma agência de correio, uma usina elétrica e um cartório único judiciário. Era isso. Essa era a cidade. É nesse contexto que morava Maria Nazaré Félix Lima. Ela era uma das 1.500 habitantes de Ielmo Marinho. Nasceu lá em 1953 ou 1954, em uma casa que já tinham outras 9 crianças. Como a maioria da região, os seus pais trabalhavam na agricultura
Tinham uma vida simples, muito simples. Moravam em uma casinha, num lugar afastado do centro, sem iluminação na rua, com uma cerca de arame farpado ao redor e plantas de todo tipo no terreno. A casa era de taipa, feita de barro e madeira, sem acabamento nenhum. O telhado era composto de toras de madeira e galhos de árvores. Era cheio de buracos. Uma chuva molharia tudo por dentro. No interior, o chão era de terra batida, o fogão era a lenha, os móveis eram mínimos. Apesar da simplicidade de tudo, o ambiente era bem cuidado, limpo e organizado. Pelo menos o quanto organizado uma casa consegue ser com 9 crianças. Os pais de Maria Nazaré se davam muito bem. Eles não brigavam, pelo menos não na frente dos filhos. O pai era carinhoso. Às vezes um pouco grosseiro, talvez sem paciência, mas era carinhoso. Desde cedo, os pais colocaram os filhos para trabalhar. E lá foi a pequena Maria Nazaré aprender tudo o que podia sobre a terra, sobre a agricultura. Eles trabalhavam em família, todos juntos, nas terras de Elmo Marinho. Mas a paz e a união da família durou pouco para a pequena Maria Nazaré. Logo na infância, ela passaria por conturbações que durariam uma vida inteira. Sem dizer por quem ou como, Maria Nazaré conta que foi vendida por R$5 para outra família e lá passou a trabalhar como empregada doméstica. Seus novos patrões também eram ielmo-marinhenses, moravam não muito longe da casa de Maria Nazaré, mas a paz da cidade rural ficou para trás. Maria Nazaré passou a ser tratada como um objeto. O senhor, que era o seu patrão, se interessou por ela e queria ter relações sexuais com ela. Maria Nazaré resistiu de início, até que sua patroa resolveu fazer as vontades do marido e passou a insistir para que Maria Nazaré satisfizesse os desejos sexuais dele. E assim, vendida, literalmente, Maria Nazaré obedeceu. Enquanto o patrão abusava sexualmente dela, a patroa o observava, numa espécie sombria de triângulo amoroso forçado. A rotina da casa era essa. Maria Nazaré era obrigada a se relacionar com o patrão, depois passava o dia cuidando da casa, limpando, cozinhando, cuidando do jardim e das plantas e sendo observada pela patroa. O ciclo de trabalho e sexo forçado ficava mais e mais pesado a cada dia. Maria Nazaré passou a acordar de manhã sentindo nojo do patrão. Olhava para ele sem camisa e sentia um asco terrível. Ela não ficou quieta. Falou na cara dele que não gostava mais dele e não queria mais ir para a cama com ele. Mas ele continuava seduzindo e a convencendo a continuar naquela situação. Talvez por não conhecer outro tipo de vida, ou não saber exatamente o que estava acontecendo ali, talvez nem reconhecendo que aquilo era um abuso, a Maria Nazaré continuou. Até que um novo sentimento apareceu em sua vida, um amor verdadeiro. Maria Nazaré conheceu o homem que morava na casa da frente de seus patrões. Ele passou a ser gentil com ela, carinhoso, e demonstrava que queria realmente ser seu companheiro. Quando ela saía para comprar pão, ele fazia questão de a acompanhar até a padaria. No caminho, conversavam sobre a vida, flertavam, davam risada. A Maria Nazaré foi aprendendo o que era aquele sentimento que faltava no relacionamento que tinha com seus patrões, aquele terrível triângulo amoroso. Faltava exatamente isso, amor. Ela se apaixonou loucamente pelo vizinho e finalmente entendeu que precisava ir embora daquele lugar tóxico. Maria Nazaré e o vizinho ficaram juntos por 6 anos. O relacionamento não foi sempre flores. Ele era traficante, introduziu Nazaré a algumas drogas. Às vezes os dois tinham brigas inflamadas por bebedeiras, mas continuavam, até que ele foi preso por tráfico de drogas. Maria Nazaré continuou visitando o companheiro na cadeia, na esperança de manter o relacionamento vivo. Enquanto isso, trabalhou como empregada doméstica para manter a casa e se mantinha fiel ao namorado. Foi nessa época, em uma visita íntima no presídio, que ela engravidou do primeiro e único filho. O bebê nasceu, recebeu o nome de Adriano e Maria Nazaré o criou com a ajuda de sua mãe, a dona Ana. Ao longo da vida, apesar de não ter nenhum outro filho biológico, ela adotaria outras 3 crianças. O relacionamento de Maria Nazaré com o pai de seu filho não resistiu às grades e eles terminaram. Quando Maria Nazaré tinha 18 anos, ela foi atropelada na estrada Natal-Macaíba, sofrendo uma fratura no braço direito e na clavícula. Isso a impediu de trabalhar por um tempo como faxineira ou mesmo na roça.
Precisando de dinheiro e não tendo muitas opções, ela resolveu oferecer o que tinha, o seu próprio corpo, como moeda de troca. Ela passou a trabalhar como garota de programa em uma casa clandestina em Natal que ficava na rua Lima Silva. O proprietário, José Basílio da Silva, de 30 anos, tinha criado uma loja de carne assada como fachada, mas por trás escondia um meretrício que, de acordo com os vizinhos do local, todas as noites provocava desordens, gritando palavrões e chamando homens e mulheres. Os moradores da rua, irritados com tudo isso, resolveram acionar a polícia. E foi por conta disso que Maria Nazaré acabou nos diários policiais pela primeira vez. No dia 18 de julho de 1972, aproximadamente às 10h30 da noite, os policiais do 8º Distrito da Cidade da Esperança efetuaram a prisão de José Basílio da Silva, o proprietário que estava bastante embriagado na ocasião, e também prenderam 2 trabalhadoras do sexo que se encontravam no local. Uma delas era Maria Nazaré Félix, na época com 19 anos, e uma outra garota de 18 anos. Os 3 estavam bastante bêbados, causando horrores, e acabaram aquela noite de loucuras em uma cela na delegacia da cidade. Depois desse episódio, a Maria Nazaré fica por quase 2 décadas longe dos noticiários. Com a vida simplória que tinha, quase não há registros sobre o que ela fez entre os seus 20 e os seus 37 anos. Mas quando ela aparece de novo, já é como uma assassina de maridos. E Elmo Marinho continuava sendo aquela cidade tranquila e rural de antes, mas a população vinha crescendo. Não o suficiente para as pessoas deixarem de se conhecer, se não pelo primeiro nome, pelo menos de vista. Era 1991 e Maria Nazaré havia se assentado ali com um novo companheiro, o Luiz Rodrigues da Silva Pissarro. Agora, aos 37 anos, ela era uma mulher magra, miúda, com pouco mais de 1,5 metro de altura. Ela sempre foi muito vaidosa, mantendo seus cabelos pretos e enrolados até a cintura. Também sempre tinha uma franjinha na testa e por um período teve uma fina mecha loira ao lado das orelhas. Tudo enquadrava o seu rosto triangular, as sobrancelhas finas e bem feitas, os lábios com um batom de cor forte. Ela gostava de cuidar do seu sorriso. A Maria Nazaré era cativante. Ela também era uma boa dona de casa, gostava de cuidar de tudo, ver as coisas limpas e arrumadas, incluindo o marido. Ela gostava de cuidar do homem. Segundo ela mesma, era isso que os conquistava, saber que ela era uma pessoa que cuidava e que também era amiga. A Maria Nazaré fugia do estereótipo de dona de casa dos anos 90, que fazia a janta e esperava o marido voltar do bar. Ela ia para o bar junto com o marido. Era uma mulher da rua, da farra, da bebida. O Luiz Rodrigues Pissarro, o marido, ele gostava disso. Ele mesmo era um cara do bar. O seu irmão, Agrício, o descreveu como um cara que farreava muito. Era feliz e contente com todo mundo dentro de casa. Luiz não tinha inimigos. Ou pelo menos, assim o seu irmão pensava. Acontece que dentro de 4 paredes, aquelas paredes simplórias de argila e madeira que formavam o cubículo onde Luiz e Maria Nazaré moravam, ali a história era outra. Quando a bebedeira ultrapassava os limites, a alegria azedava, virava pesadelo. Segundo Maria Nazaré, Luiz começava a cantar a música entre tapas e beijos enquanto batia em uma panela. Aí Nazaré sabia que a próxima coisa em que ele iria bater era nela. Essa era a rotina do casal. Todo fim de semana, Luiz e Nazaré bebiam e aí brigavam, geralmente por conta de ciúmes. E aí o marido a espancava. Certa vez, a surra que Maria Nazaré levou foi tão grande que ela chegou a ter os dedos quebrados e ficou cheia de hematomas por dias. As surras eram uma via de mão dupla. A Nazaré revidava. Era toma lá da cá. A mulher tinha sempre consigo um pedaço de pau com o qual agredia o marido. Dava pauladas nele mesmo. Era rotina. Até que um dia, segundo Nazaré, ela descobriu que Luiz Rodrigues não era só um homem mau com ela. Luiz era um estuprador.
A história que chegou até Nazaré é que ele havia estuprado a própria irmã. Aqui eu quero reforçar que isso é algo que Maria Nazaré alegou, sem nunca ser um fato devidamente comprovado. De qualquer forma, para Maria Nazaré, isso só gerou em si uma vontade muito grande de nunca mais ter que olhar na cara do Luiz. Um ódio. Tô com ódio. Na próxima briga que o casal teve, que não demorou nadinha para acontecer, Nazaré cansou de apanhar daquele homem e decidiu reagir antes que ele a matasse. Nesse dia, a briga foi motivada por um ciúmes muito forte. Nazaré, Luiz e um amigo do casal estavam de bebedeira na piscina quando Luiz encasquetou que Nazaré e o amigo estavam paquerando na frente dele, assim descaradamente mesmo. Cego por um ciúmes irracional, o Luiz bateu tanto em Nazaré que ela desmaiou. Ele não só bateu nela, como a ameaçou com uma faca, chegando a cravar a ponta da faca em seu peito e no seu braço, a deixando com uma pequena, porém eterna cicatriz. Nazaré esperou o amigo ir embora e aguardou Luiz dormir. Ela então pegou a sua chibanca, que é uma espécie de picareta, um instrumento usado ali no seu trabalho na roça, e com aquele instrumento acertou 2 pauladas na cabeça de Luiz. Ela observou enquanto o marido, em suas palavras, ficou ciscando, roncando, que nem um porco doido. E finalmente parou de agonizar. Maria Nazaré calmamente troca suas roupas ensanguentadas por uma nova, lava as mãos e anda até a estrada onde tinha um retorno. Ali aguardou algum carro passar para que ela pudesse pegar uma carona até a delegacia de Natal. Ela queria se entregar para a polícia. Entretanto, nenhum carro passou, fazendo com que ela voltasse para Elmo Marinho a pé. Vale lembrar que estamos falando de Elmo Marinho, uma cidade onde quase todos os habitantes se conheciam. Maria Nazaré sabia que um soldado morava perto de sua casa e decidiu andar até lá e se entregar. Ela bateu na porta do soldado Will, mostrou as suas feridas e, sem rodeios, disse que havia matado seu marido. O soldado Will conhecia Maria Nazaré e, por causa disso, simplesmente não conseguia acreditar que ela estava falando a verdade. Para de brincadeira, Nazaré. Mas Maria Nazaré o desafiou. Vai lá em casa olhar que ele tá lá morto. O soldado Will não há algema nem nada, mas pede para ela ficar ali assistindo a TV até ele voltar. Ele faz contato com o delegado Juvenir, que estava de plantão na delegacia aquele dia, e Juvenir vai até a casa de Maria Nazaré verificar a história. Maria Nazaré ficou sentada, olhando a TV, pensando que não poderia mais ir para casa. E agora? O que seria dela? Enquanto isso, Juvenir descobria a cena do crime. Um homem deitado na cama, com a cabeça arrebentada. Assim que soube do achado, o soldado Will prendeu Maria Nazaré. Ela ficou presa durante 10 meses, enquanto a justiça decidia o que faria com ela. A sua versão da história é que foi legítima defesa. Ela estava com medo do marido, ela apanhava demais. Mas a cena do crime mostrava que ela havia atacado Luiz Pissarro pelas costas, enquanto a casa estava escura. Ele não teve nenhuma chance de defesa. Maria Nazaré conseguiu um habeas corpus e foi libertada, mas logo foi novamente presa por desrespeitar a condicional. Ela foi levada para a penitenciária João Chaves, onde passou outros 2 anos e 8 meses, até que foi novamente liberada para aguardar o julgamento em liberdade. Algumas versões da história dizem que ela na verdade fugiu da prisão. O ponto é que o julgamento pela morte de Luiz Rodrigues Pissarro só aconteceria em 1998 e Nazaré seria absolvida, tendo a sua versão de legítima defesa aceita pela juíza. Entretanto, o Ministério Público recorreu. Mas antes de qualquer novo julgamento ser feito, Maria Nazaré fez 2 novas vítimas. Com sua liberdade, mudou-se para Salgueiro, em Pernambuco, a mais de 600 quilômetros de Elmo Marinho. Queria deixar para trás a sua história, o seu sofrimento e o seu crime. Foi lá em Salgueiro que conheceu o seu segundo marido, a sua segunda vítima. Talvez sem saber, Maria Nazaré estava caindo em um padrão. Ela encontrava homens carentes, pobres e que bebiam demais. Homens complicados, mas pelo menos eram alguém, eram companhia. A Maria Nazaré odiava a ideia de ficar sozinha. Assim como eles, ela também era solitária e carente. E essa combinação acaba por ser explosiva quando o relacionamento era regado a álcool. Maria Nazaré casava, bebia, brigava, apanhava
e matava. Nas suas próprias palavras, abre aspas, "A partir da hora que a gente mata os caras, a gente está morta também. A gente começa a namorar os caras, começa a beber, ficar tudo doido, e quem dá bobeira, morre." Fecha aspas. Em 1993, o ciclo recomeçou. 2 anos antes, Maria Nazaré tinha fugido da pequena Yelmo Marinho, onde sua reputação como assassina estava eternamente marcada na memória do seu povo. Fez de Salgueiro, Pernambuco, sua nova casa, e fez de Luiz Batista o seu novo marido. No início, eram flores. Luiz Batista era um cara da farra, assim como ela, bebiam juntos, eram amigos antes de mais nada, antes do romance começar. Ele a levou para um sítio, onde os dois passaram dias se curtindo e aprendendo novas habilidades. O Luiz a ensinou a atirar no alvo, e Nazaré acertava tudo certinho. Era boa de mira. Mas logo as coisas mudariam. Assim como seu relacionamento anterior, a vida do casal começou a ser regada de excessos, de ciúme, álcool e violência. Um batia no outro. Não havia respeito, não havia limites. Um dia, enquanto fumavam e bebiam juntos com um amigo, Nazaré disse que sairia à noite, talvez com algumas amigas ou amigos, daria uma passada no bar. Sei lá o que ela tinha planejado, mas Luiz Batista não aceitou. Não apenas disse que ela não sairia coisa nenhuma, mas que se ela saísse, ele iria a matar. O amigo que estava lá com eles logo avisou que era melhor Maria Nazaré levar o marido a sério, pois ele já tinha matado o próprio pai. Nazaré ficou enfurecida por Luiz ter assassinado o próprio pai. A hipocrisia, né? Falou que nunca matou ninguém. Além disso, ela também não queria arriscar para ver se Luiz realmente iria jogar o seu corpo em um açude próximo da casa, como ele estava dizendo que faria. Mas antes dela poder reagir ou fazer qualquer coisa, ela foi atacada pelo marido. Segundo Nazaré, Luiz Batista lhe deu uma pisa tão grande que ela foi internada. Quando ela saiu do hospital, recuperada, buscou vingança. Enquanto Luiz estava enrolando um cigarro sentado na cama do casal, Maria Nazaré sacou a arma, aquela que o próprio marido havia ensinado a usar, e deu-lhe um tiro. Quando ele virou, ela ainda o acertou mais 3 vezes. Maria Nazaré fica ali, imóvel, observando o marido agonizar. Ela descreve a cena, abre aspas. "Ele ficou ciscando, que nem um preá, que nem um gato." Fecha aspas. Maria Nazaré conta que ele não teve nem tempo de reagir, que ela foi mais rápida, mais certeira. Ela se orgulha ao dizer que não errou nenhum tiro. Ao relatar os seus crimes anos depois, em uma entrevista para o jornalista Domingos Meirelles, Maria Nazaré dá risada e chega a olhar para a câmera e dar uma piscadinha. Ela já não tinha mais medo, apenas ódio. Tô com ódio. E aos poucos vai nascendo, na vaidosa Nazaré, um senso de orgulho pelos seus crimes. Naquele ano de 1993, Maria Nazaré fica presa por 3 meses. A juíza acredita que ela reagiu em legítima defesa. E assim Nazaré ganha a liberdade. Ela deixa o estado de Pernambuco e volta para o Rio Grande do Norte, indo morar a 30 quilômetros da sua cidade natal. Escolhe Ceará Mirim como seu próximo lar. E lá conhece Vitor Maciel da Silva, o 3º marido, a 3ª vítima. Maria Nazaré não era mulher de ficar quieta, nem de se esconder. Falava para quem perguntasse que já havia matado seus maridos. Curiosamente, isso não afastava os homens dela. Continuava tendo várias paqueras, conquistando novas paixões. Tinha algo nela de cativante. O jeito que contava sua história, por mais que fosse cheia de sofrimento, crueldade e morte, ela cativava quem quer que escutasse. Talvez fosse pelo tipo de homem que ela buscava. Eram homens complicados, sozinhos, carentes. Vitor Maciel era tudo isso. E ainda tinha mais uma característica em comum com os ex de Nazaré. Era traficante de drogas. Mas o fato não impediu que Nazaré se apaixonasse por ele. Da mesma forma que o fato de Nazaré ter assassinado os últimos 2 maridos não impediu muito que ele se relacionasse com ela.
Nazaré diz que foi amor à primeira vista. Vitor tinha boa aparência, era bonitão, tinha uma boa conversa. No começo foi super educado e ela caiu na conversa dele. Mas depois, ele se mostrou um homem cheio de vícios. Se drogava, cheirava cola e quando estava sob o efeito da droga, desconhecia as pessoas a seu redor e ficava violento. O casal morava numa casa simples de alvenaria, sem acabamentos, na Travessa São Francisco, no bairro do Carrasco. Eles tinham uma péssima reputação na vizinhança. Todos ali em Ceará Mirim sabiam que Nazaré era uma assassina e não gostavam muito de tê-la por perto. A vizinha da frente deles tinha medo de Maria Nazaré e sempre a expulsava de sua calçada quando a via na rua. E isso era bem frequente, já que muitas vezes Maria Nazaré brigava com o marido na frente de casa, na rua. Essa mesma vizinha conta que a casa de Maria Nazaré e Vitor era ponto de encontro para o fumo de maconha e de bebida, e que a vizinhança inteira sabia, porque, é muito fácil sentir o cheiro de maconha de longe. Mas todos ficavam calados porque tinham medo de Nazaré. E assim a bebedeira, as drogas e as brigas que acompanhavam esses eventos rolavam soltos na casa de Maria e de Vitor em Ceará Mirim. As brigas eram geralmente motivadas por drogas. Maria Nazaré alega que Vitor vendia itens da casa, incluindo roupas dela, para comprar drogas. Todo dia era uma lata de cola. Às vezes, quando brigavam, Maria Nazaré arrancava os pés de maconha que ele havia plantado no fundo do quintal, o que enfurecia ainda mais o marido. E aí, era o maior quebra-quebra dentro de casa. Numa dessas brigas, Maria Nazaré resolveu que ia sair de casa e foi morar em uma boate. Vitor descobriu onde ela estava, foi até lá e fez o maior escândalo. A cena acabou rendendo uma breve prisão para Vitor. Quando ele foi solto, o casal reatou o relacionamento. E não foi só Vitor que acabou preso durante o relacionamento dos dois. Maria Nazaré também foi parar atrás das grades. Em março de 1995, ela tentou matar uma garota de programa conhecida como Alda. Maria Nazaré alega que entrou no bar para tomar uma cerveja com uma amiga quando Alda se aproximou dela, flertando e querendo levá-la para a cama. Quando Nazaré não aceitou, Alda deu um tapa nela. A Maria Nazaré, que já estava bem embriagada e armada com uma tesoura, reagiu dando uma tesourada em Alda. Pela agressão, Maria Nazaré passou 6 meses na cadeia. Quando saiu da cadeia e retornou para casa no fim de 1995, Maria Nazaré descobriu uma traição. Segundo a própria, ela não era muito ciumenta. Só quando tem um motivo, quando a gente vê que o homem está traindo. E com o motivo certo, Nazaré era capaz de qualquer coisa. Maria Nazaré contou em uma entrevista, abre aspas, "Eu amava o Vitor, mas na hora da raiva, não tem meu amor, não. Ele foi para uma boate perto de casa. Quando eu cheguei, lá estava a bicicleta no salão, 2 cervejas na mesa, 2 copos e ele no quarto com a mulher." Fecha aspas. Nazaré teve sangue frio. Não fez nada na hora, mas planejou tudo. Voltou para casa e esperou o marido chegar. Naquele dia, ela e Vitor já haviam brigado de se bater. E foi por esse motivo que ele saiu de casa e foi para a boate. Maria Nazaré foi procurar por ele para tentar se entender. E aí descobre o pior. O marido era infiel. Quando Vitor chega em casa naquela noite, ele estava com uma faca na mão, pronto para o round 2 da briga com Maria Nazaré. Os dois começam a brigar dentro de casa, revirando o cômodo assim, de ponta cabeça, deixando tudo quebrado. O interior da residência estava com latas de lixo viradas, estofados rasgados, com pedaços de madeira aparecendo, roupas por todo lado e uma camiseta branca encharcada de sangue, que teria vindo do nariz de Maria Nazaré. Pela segunda vez naquele dia, Nazaré apanha. Vitor, então, pega a chibanca e vai se sentar na calçada na frente da casa, planejando dormir ali naquela noite. A Nazaré acaba ficando com pena do marido, deitado no chão, e vai lá chamar ele para entrar e pelo menos dormir nas cadeiras dentro de casa. Mas quando ela chega perto dele e puxa o seu braço, chamando para ele entrar em casa, ela é recebida com um soco no rosto. Perdendo a paciência, ela pega a chibanca que estava do lado dele e o ataca. Foram várias pauladas. Mais do que seria possível qualquer pessoa sobreviver. Maria Nazaré deixa Vitor gravemente ferido, jogado na calçada.
Da forma como estava, ela vai para um boteco encher a cara de cachaça. Passou a noite perambulando e bebendo até ser encontrada pela polícia em uma mesinha de bar na rua, com uma garrafa de pinga na mesa. Naquela noite, ela tomou mais de 1 litro com seus amigos. Ela disse que bebeu para esquecer, pois sua consciência pesou demais. Curiosamente, o bar que ela escolheu para isso ficava na esquina da delegacia da polícia. Enquanto isso, na Travessa São Francisco, uma pessoa passa pela rua e vê Vitor quase morto. Ele é resgatado e levado ao hospital, mas não resiste. Acaba falecendo naquela mesma noite, enquanto Maria Nazaré bebia no bar. Chegar até ela não foi nenhum mistério. A vizinhança toda sabia que aquilo devia ser obra da Maria Nazaré, mas ninguém teve coragem de procurar a polícia para a denunciar. A notícia logo correu e a polícia a encontrou bem pertinho, na esquina da delegacia, completamente bêbada. O coronel Borges, responsável pela prisão dela, afirmou que ela não esboçou nenhuma reação no momento de sua prisão. Ele diz, abre aspas, "Pelo contrário, ela estava sentada em um bar com algumas pessoas, altamente fria e calculista e com sintomas de embriaguez." Fecha aspas. Pelo assassinato de Vitor Maciel, Maria Nazaré ficou 5 anos na prisão, entre 1995 a 2000. Ela sempre alegou legítima defesa, dizendo: "Eu não matei nenhum homem de bem, só matei malandro, para deixar a sociedade mais tranquila." E é claro que quando ela começou a ser chamada de Viúva Negra, adotou o apelido com orgulho. Quando conseguiu um alvará de soltura em 2000, ela voltou para Yelmo Marinho. No seu primeiro dia em liberdade, recebeu em casa um repórter para quem cedeu uma entrevista. Em seu depoimento, ela dizia que queria mudar de vida, deixar o seu passado para trás. Abre aspas. "Eu quero voltar para a sociedade. Eu quero que as pessoas me deem oportunidades. Vou recomeçar pelo arrependimento. Vou pedir perdão para as famílias, que acho que não vão me perdoar, mas tem que ver que eu fui muito sofrida na mão deles também." Fecha aspas. Nessa reportagem também aparecem a mãe de Maria Nazaré, a dona Ana, que na época estava com 83 anos, e o Adriano, o filho de Nazaré, na época com 22 anos. Quando o repórter pergunta para Dona Ana o que ela gostaria de dizer para a filha, agora, nesse novo recomeço, ela diz: "Para ela criar juízo." A qual a Maria Nazaré dá risada. E por um fragmento de tempo, ali naquela reportagem, Maria Nazaré parecia estar feliz. Ela chora de emoção, deita a cabeça no ombro do repórter, abraça o filho, fica próxima da mãe, sorri, diz que tudo vai mudar, um novo começo, uma nova oportunidade. Por alguns anos, conseguiu se afastar do crime, mas isso não quer dizer que a morte a deixou em paz. Após uma nova tragédia em sua vida, a Viúva Negra retorna, dessa vez deixando para trás um sobrevivente que testemunharia o que realmente acontecia entre 4 paredes com uma viúva negra. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20, e com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime.
Este episodio es presentado por Honda. Descubra la nueva Honda Passport Trail Sport todoterreno. La Passport más todoterreno que Honda haya imaginado jamás. Esta Passport cuenta con mayor altura al suelo, barras de techo en todas sus versiones y neumáticas especialmente diseñados para cualquier terreno. Además, disfruta todos tus viajes con el control de clima de 3 zonas, techo panorámico y opciones como asientos delanteros con calefacción y ventilación. Conoce más en honda.com/Passport. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Por um breve período de tempo, a vida de Maria Nazaré parecia ter mudado. Ela conheceu finalmente um homem que ela considerava bom. O seu nome era Joaquim Marreiro, mais conhecido como Quinca. Ele era o tipinho da Maria Nazaré, solitário, humilde, mas que bebia bastante. Diferente dos outros ex, ele não era um cara violento. Quinca era trabalhador e os dois se davam muito bem. Maria Nazaré e Quinca saíam juntos para beber, chegavam os dois bêbados em casa, depois dormiam lá mesmo juntinhos. Ele se encantou pela viúva negra, mesmo sabendo do seu passado. Segundo a prima de Quinca, ele falava que gostava muito dela, que era o amor da vida dele, que era minha neguinha. Porém, ele bebia muito, e isso já estava afetando a sua saúde. Segundo Nazaré, ela foi alertada pelo próprio médico que era melhor largar o Quinca, pois ele ia acabar morrendo de cirrose e quem ia levar a culpa era ela. Nazaré chegou até a tirar todo tipo de arma branca de dentro da casa para não ser culpada caso ele morresse. Pegou a tarrafa, a maiadeira, a chibanca, a foice, um monte de coisa de agricultores que ela tinha e deu um jeito de sumir com tudo. Em uma sexta-feira de 2005, Nazaré conta que Quinca saiu para beber e voltou só no sábado, falando e falando e falando, como sempre ficava quando bebia. Percebendo que ele jamais ia parar de beber e ia sobrar para ela, Nazaré mandou ele ir embora para longe dela, e ele obedeceu. No domingo, quando acordou, Nazaré separou roupas para ir à igreja, quando passou um homem de burro perguntando pelo Quinca. Ela disse que não sabia dele, que tinha mandado ele embora. O homem então avisa que ele não apareceu para dar água aos bois, coisa que o Quinca sempre fazia. Algumas horas depois, Quinca foi encontrado morto em casa. Nazaré logo se defendeu, dizendo que ela não tinha nada a ver com a morte de Joaquim. Ele, na verdade, foi o único marido que Nazaré esboça alguma lembrança boa, algum carinho. Ela declarou, abre aspas, "Eu sofri tanto por causa daquilo ali. Eu chorava pelas capoeiras sozinha, andando e chorando. Ele era... Deus que tenha ele longe de mim. Chorava. Ele era bom. Ele trabalhava a semana e no final de semana ele falava, neguinha, pega esse dinheiro. E me dava 5, me dava 10. Fecha aspas. Claro que as suspeitas iniciais apontavam para ela, a viúva negra. Mas pela primeira vez na sua vida, a morte de um marido não foi sua culpa. De acordo com o laudo da polícia, Joaquim realmente morreu devido a uma intoxicação alcoólica aguda. A trágica morte de seu quarto marido veio acompanhada de outro episódio marcante na história da viúva negra, a sua prisão. Apesar de ter escapado das suspeitas de ter matado um quarto marido, o seu primeiro marido voltou para a assombrar. Em 2006, aconteceu um novo julgamento pela morte de Luiz Rodrigues Pissarro. Lembram que o Ministério Público havia recorrido?
Então, agora chegou a hora de Maria Nazaré ser julgada e pagar pelo seu primeiro assassinato, depois de já ter cometido outros 2 homicídios, pelos quais ela também ficou presa e depois foi absolvida. Bem, em 2006, o julgamento pelo homicídio de Pissarro ocorre e Maria Nazaré acaba condenada. Ela pegou 5 anos e 3 meses em regime semiaberto. No período em que cumpria a pena em liberdade, ela caiu de volta em seu antigo padrão. Estava solteira e de volta na pista, e acabou conhecendo um homem que viria a ser uma quase vítima, um sobrevivente da explosiva personalidade da Viúva Negra. Assim como 2 de seus ex-maridos, o nome dele era Luiz. Luiz Gomes era um agricultor de Yelmo Marinho que tinha as características do tipo de homem com quem Maria Nazaré se envolvia, uma queda por cachaça e uma vida solitária. O namorico começou quando Luiz estava comemorando o aniversário dele sozinho em casa. Ele viu a Maria andando na rua, cheia de charme, e chamou ela para tomar uma cachaça com ele. Aí os 2 ficaram e começaram a se ver mais e mais. O Luiz afirmou que Maria Nazaré o agradava. Era uma mulher trabalhadeira, limpa e parceira, além de ser uma companhia para ele na cama e nas tarefas domésticas. Para Luiz, era exatamente o que ele procurava. Só que a nova namorada também tinha um lado bem estranho. A Maria Nazaré só dormia com uma faca escondida no sutiã. Sabendo que ela era uma assassina, a renomada Viúva Negra de Yelmo Marinho, Luiz simplesmente não conseguia pregar os olhos à noite. Ficava acordado a noite toda, com medo, pensando nas machadadas que poderia levar a qualquer momento. Mas ele tentava focar no lado bom da relação e repetia para si mesmo que Maria Nazaré o agradava, que era uma boa mulher. Era só ela não chegar perto da cachaça. Essa era a defesa que Luiz Gomes dava para Maria Nazaré. Dizia que o problema dela era a cachaça, que deixava ela doida. O relacionamento de Luiz Gomes e Maria Nazaré durou 2 meses. Nesse período, os medos que Luiz tinha em relação a ela, aos poucos foram se concretizando. Nos dias que Nazaré bebia, que não eram poucos, ela tentava o matar. Houve 4 tentativas de assassinato em 2 meses. Uma vez, ela tirou a faca de dentro do sutiã quando ficou com ciúmes de Luiz e outra mulher e o atacou. Mas ele conseguiu pegar a faca e a quebrar. Ela tentou isso mais algumas vezes e o motivo era sempre o mesmo. Não queria que ele saísse de casa para não se encontrar com nenhuma outra mulher. Maria Nazaré dizia: "Quem mata não é a coragem, é os ciúmes." Na última vez que Maria Nazaré tentou matar Luiz, ela o atacou com uma foice. Ele diz que estava de costas e apenas escutou ela gritar: "Olha a foice!" E quando ele escutou isso, pulou para trás e a foice passou de raspão por seu pescoço. Depois desse episódio, Luiz resolveu terminar o relacionamento e nunca mais quis saber de Maria Nazaré, nem de vê-la ou de ouvir falar sobre ela. Ele se considera um sobrevivente da Viúva Negra. É bem possível. Maria Nazaré o deixou em paz, pois a fila logo andou, e poucos meses depois, a Viúva Negra já estava com outro companheiro, um que não teve a mesma sorte de Luiz Gomes. Maria Nazaré normalmente superava os ex na cadeia. Dessa vez, para superar Luiz Gomes, precisou fazer o que uma mulher comum faria: encontrar um novo namorado. Ela conheceu Francisco Garcia da Silva, de 59 anos, no bar em que frequentava. Acabaram se engraçando ali enquanto bebiam juntos e o namoro engrenou. Mas tinha um problema. Francisco, ou Tico, como era mais conhecido, era um cara namorador. Ele tinha 7 filhos, foi casado com 4 mulheres diferentes e quando começou a namorar com Nazaré, ele não estava solteiro não. Estava casadíssimo com Rosilma Oliveira. Na época, as fofocas do bairro chegaram até Rosilma, alertando: "Cuidado que o Tico está indo beber na Nazaré." Rosilma já sabia que estava sendo traída muito antes de pegar o casal no flagra. No dia que ela teve a sua confirmação, fugiu com os filhos para a casa da sua irmã. Vira e mexe, Tico aparecia por lá dizendo que iria buscá-la para morar com ele novamente. Mas segundo Rosilma, Nazaré dizia: "Se você for buscar ela para morar com você, eu mato você e mato ela." Rosilma tinha medo de Nazaré. Achava ela perigosa, fria e que matava pessoas por prazer.
preferiu se afastar do ex-marido, mesmo que isso significasse passar por dificuldades, criar os filhos sozinha. O Tico era o provedor da família, então aquela família inteira foi destruída e realmente passou por muitas necessidades. O drama todo valeu a pena para Nazaré, pelo menos temporariamente. Ela dizia que Tico tinha boa aparência e era um cara muito brincalhão. Quando ele estava bom, ele trabalhava, pegava o dinheiro para fazer feira e cumpria com as obrigações de casa. E assim os dois se apaixonam e vão viver juntos em uma pequena casa em Elmo Marinho. Viveram assim por pouco mais de 2 anos. Mas Tico, assim como todo ex de Maria Nazaré, tinha um vício: o crack. Por conta da droga, eles brigavam forte, de cair na porrada mesmo. Pois quando Tico estava sem dinheiro, ele vendia tudo da casa para fumar crack. Deixava a casa vazia e a família passando fome. Além, claro, de ficar violento. Depois de 2 anos, Maria Nazaré se viu novamente em um relacionamento completamente desequilibrado. Ela conta, abre aspas, "Eu não queria mais ele, eu tinha medo dele. Ele era muito ruim, eu tinha medo dele. Tinha noite que eu ficava perto da casa, no mato, e eu escutava ele quebrando minhas coisas, a minha porta." Fecha aspas. Contrariando as versões da Viúva Negra, o irmão de Tico, o Geraldo, conta que Tico era de beber bastante, mas que nunca foi violento. Ele descreve o irmão como um cidadão de bem que nunca teve uma única passagem pela polícia. Os 2 irmãos eram agricultores e trabalhavam juntos, eram próximos e confiavam um no outro. Tico confidenciou ao irmão que amava Maria Nazaré, coisa que Geraldo jamais entendeu, já que sabia de todas as vezes que Maria Nazaré havia tentado o matar. O problema do relacionamento, segundo Geraldo, era Maria Nazaré, e não Tico. Sempre depois da bebedeira dos dois, vinha uma briga. Geraldo testemunha que ela tentou furar ele, só que ele teve sorte no dia, porque pegou na clavícula dele, uma faquinha pequena que ela sempre usava, de serra. Outra vez, Maria Nazaré o atacou com pauladas. Quando achou que ele estava morto, pediu ajuda de Geraldo, que o levou para o hospital. Tico retornou para casa recuperado naquela madrugada. E ao chegar, Maria Nazaré mentiu, dizendo que não foi ela que havia batido nele, que foi outra pessoa. Apesar dos conselhos do irmão contra o seu relacionamento, Tico sempre voltava para Nazaré. Isso acabou no dia 26 de julho de 2015. Era um domingo qualquer. O casal tinha bebido muito, coisa da rotina deles, assim como o que seguiu, uma briga. Segundo o depoimento de Maria Nazaré, Tico tentou a agredir com uma faca, mas errou. Na luta corporal que se seguiu, Maria Nazaré acabou perdendo a sua prótese dentária. Ela, que era tão vaidosa, ficou sem os dentes. Possessa de ódio, tô com ódio, esperou o melhor momento para contra-atacar. Na primeira oportunidade, pegou um pedaço de madeira e golpeou Tico até a morte. No momento que recebeu a primeira pancada, Tico estava sentado na cama, fumando um cigarro. Ele caiu inconsciente na hora, mas Maria Nazaré não parou de o espancar. Ela mesma não sabe explicar quantos golpes deu depois do primeiro. Quando volta a si, Maria Nazaré logo percebeu a grande merda que havia feito. Matou de novo. E ela não queria mais voltar para a cadeia. Não queria mais decepcionar a sua mãe, que pedia com suas últimas forças para ela criar juízo. Então bolou um plano. Maria Nazaré foi até a delegacia pedir ajuda da polícia, dizendo que chegou em casa e encontrou Tico morto. Ela conduziu o delegado de volta para sua residência, onde encontraram Tico realmente morto em cima da cama. Segundo a sua primeira versão, Maria Nazaré afirmou que ela havia saído para que Tico se encontrasse com um amigo e que teria sido esse outro homem que o matou depois de uma briga. Só que a polícia não acreditou na história, pois não havia sinais de briga dentro da casa. Questionada, ela muda detalhes do seu depoimento para tentar encaixar melhor aquela história na sua mentira. Ela chora, diz que nunca brigou com Tico, que ele não a agredia, que só achava ruim quando ele saía com os amigos e que quando o viu morto, as pernas se amoleceram e ela logo chamou a polícia. A história da Viúva Negra vai perdendo a força quando ela não fornece à polícia características do tal homem que teria matado seu marido. Ela diz que era um amigo, mas não fornece o nome nem o horário desse tal encontro que Tico teve. Sabendo do histórico da Viúva Negra, os policiais já sabiam que muito provavelmente teria sido ela. Sem saída, ela confessa, abre aspas, "Ele estava tentando acender um cigarro e o isqueiro falhando. Foi quando deu aquele negócio em mim e eu dei paulada nele.
Nem deu tempo dele reagir contra mim. Eu falo a verdade. Fecha aspas. Apesar de dizer que assassinou Tico em legítima defesa, a polícia acreditava que ela havia planejado a morte do marido. Segundo o delegado Getúlio Torres, Maria Nazaré teria reservado a tora de pau que usou para cometer o crime e esperado o melhor momento para atacar Tico e o assassinar. Maria Nazaré se aproveitava de um descuido da sua vítima para atacar, sempre pegando a pessoa de surpresa, sem dar a ela nenhuma chance de defesa. Ela encarava o assassinato como uma dança coreografada, uma brincadeira, um hobby. Para o delegado, abre aspas, ela realmente demonstrou ser uma pessoa profundamente fria, calculista e inclusive que se sente bem ao ser chamada de viúva negra. Fecha aspas. A justiça pediu um exame psiquiátrico, mas a Maria Nazaré não compareceu. June Megre, uma psiquiatra forense, afirmou que Nazaré não tem remorso pelo que faz, que premedita e gosta de tudo isso que ela angariou com as mortes, ou seja, esse status de se tornar uma criminosa. Para Ana Catarina, assistente social do presídio onde Nazaré ficou presa, ela tinha alguns problemas, mas principalmente em relação ao uso abusivo de álcool. Os crimes que ela cometeu teriam sido uma consequência desse uso abusivo de álcool. Maria Nazaré nega tudo isso, diz que matava para não morrer, uma simples questão de sobrevivência. Em depoimento, ela afirmou: a provocação era de todos os homens que moravam comigo. E quando o policial pergunta se ela tinha se defendido e todos eles levaram a pior, ela contra-argumenta: eu não queria apanhar só, eu levei a pior também. Enquanto Maria Nazaré pinta o quadro de que suas vítimas na verdade eram vilões, as famílias dessas vítimas as enxergam como presas fáceis para uma mulher cruel. No fim de seu julgamento em 2017, pela morte de Tico, Maria Nazaré foi condenada a 7 anos de prisão em regime fechado por homicídio simples. Ela ficou presa por 3 anos e 10 meses até ganhar a liberdade novamente em meados de 2019. Durante o seu tempo na cadeia, ela continuou atraindo muitos homens. Mesmo presa por assassinar 4 maridos, Maria Nazaré recebeu muitas propostas de casamento e cartas de amor. Aos 63 anos, ela se apaixonou pelas fotos e pelas cartas de Euclides, um homem que estava num presídio em Bangu. Ela acreditava que esse sim seria o seu príncipe encantado. Porém, depois que ele foi solto, nunca mais escreveu para Maria Nazaré. E assim, morria o último suspiro apaixonado da viúva negra do sertão. Maria Nazaré Félix Lima virou uma espécie de lenda na sua terra natal, em Ielmo Marinho. Muitas pessoas antigas da cidade tinham pavor e medo dela, fazendo com que fosse impossível que Maria Nazaré conseguisse de algum jeito se reintegrar na sociedade. O medo era tanto, e convenhamos com razão, né? Que essa sensação de apreensão em volta dela gerou um ditado popular na região: lá vem a viúva negra. E quando um adulto dizia isso, todo menino corria para dentro de casa para poder se esconder. Além de ganhar o imaginário popular, a sua história foi parar nas principais emissoras de televisão do país, incluindo a Rede Globo e a Record nos anos 90. Mas também quebrou as fronteiras do Brasil e também apareceu em televisões do Japão e da Alemanha. Era curioso para todos uma mulher como ela, simples e humilde, ter cometido ao menos 4 assassinatos. Enquanto alguns são da opinião que ela agia em legítima defesa e estava na razão, pois os maridos eram abusivos, para outros fica muito claro que Maria Nazaré era na verdade uma assassina em série fria, que agia sem arrependimentos. Uma mulher que gostava do seu status de criminosa, que piscava para as câmeras e confessava 4 homicídios sem rodeios. E aliás, vale apontar que tanto a população quanto a polícia acreditam que esse número, 4 homicídios, seja bem maior. Enfim, ela era uma mulher que adorava ser chamada de viúva negra e até mesmo criou para si um novo apelido, Raposa do Rancho. Pense como for, o fato é que depois que Maria Nazaré ganhou a liberdade em meados de 2019, ela voltou a viver na mesma casa na zona rural de Ielmo Marinho. Voltou para viver na casa que serviu como sua primeira cena de crime. O fim da viúva negra do sertão foi tão miserável quanto o restante de sua vida. Passou seus últimos anos como uma pessoa em situação de rua, perambulando pela cidade de Natal.
Segundo a própria, ela dormia pelas calçadas, foi apanhada pelos vigias, bebia muita cachaça. A Maria Nazaré, sedutora e cheia de conversa, deu lugar a uma mulher quase irreconhecível. Ela perdeu os dentes, os cabelos longos e a saúde. Aos 58 anos, contraiu AIDS, mas nem sempre conseguia pegar o tratamento necessário no posto de saúde. Aos 66 anos de idade, foi reconhecida na rua por um homem que decidiu trocar uma ideia com a lendária Viúva Negra, e depois ele postou o vídeo nas redes sociais. Contando sobre o fim de sua vida, Maria Nazaré tinha apenas um conselho para dar. Mulheres que sofrem violência doméstica, não façam como eu. Denunciem os homens na Lei Maria da Penha, pois matar não compensa. Para as mulheres que sofrem o marido, denuncia na Maria da Penha e depois foge dele, senão ele mata. Não faça o que você fez, né? Não faça não mata ninguém não. Olha, pelo amor de Deus, ninguém mata ninguém porque não compensa. Não compensa. Tá bom. A Viúva Negra aqui, ó, gente, para vocês, mulheres que sofrem os homens, denunciem. E não perdoem não, bota pra lascar e não mate não, como ela fez, né? Mate não, amigo. Pouquíssimo tempo depois de ter essa fala gravada, Maria Nazaré Félix Lima foi encontrada morta em uma rua no bairro do Alecrim. Era uma quarta-feira, dia 11 de junho de 2020. Sofreu um suposto ataque cardíaco e onde caiu, ficou. E essa foi a história da Viúva Negra do Sertão, Maria Nazaré Félix Lima. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos relacionadas a esse caso lá no meu perfil no Instagram, o @cafécomcrime. Então, se você ainda não segue o cafezinho por lá, saiba que você está perdendo conteúdos extras. Nada como ver as fotos e dar uma cara para as pessoas e os lugares mencionados aqui, né? Aproveita e já comenta lá no post desse episódio a sua opinião sobre a grande questão desse caso. A Viúva Negra era uma mulher de coragem que peitava os maridos abusivos ou foi uma assassina fria e cruel? Vejo vocês daqui 2 semanas, na quarta-feira que vem. E até lá, lembre-se que antes só do que mal acompanhado. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato e pesquisa por Ana Ferrari. As fontes utilizadas nesse episódio foram Repórter Record Investigação, G1, Folha Patoense, Diário de Natal, Ponta Negra News, um docudrama de 2014 chamado A Viúva Negra, dedicado à disciplina de linguagem jornalística para rádio e TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, disponível no YouTube de Jéssica Cavalcante. Dissertação de Gustavo dos Santos Fernandes, intitulada Das Raízes do Poço Limpo a Yelmo Marinho. Representações identitárias do Yelmo Marinhense a partir dos discursos midiáticos presentes no YouTube. O blog Brechando, o programa Patrulha Policial, Aqui Agora e Patrulha da Cidade.